Oração, a chave para a nossa vitória. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Como você percebeu, hoje estaremos falando sobre oração. Não será um guia definitivo. Se você sentir falta de algo, se sinta à vontade para comentar a respeito. Para não perder o hábito, dá um like para dizer que a proposta é legal e aperta o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. A oração é um diálogo íntimo e profundo com Deus, um momento de conexão espiritual que nos permite expressar gratidão, pedir orientação, interceder pelos outros e nos aproximar do divino. Ela é um pilar fundamental da fé cristã e de muitas outras religiões, servindo como um canal de comunicação entre o homem e o sagrado. A frase "muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder" é um ditado popular frequentemente usado para enfatizar a importância da oração na vida cristã. Creio que ela caiba perfeitamente neste contexto. Neste estudo, vamos explorar 1. O que é oração? 2. A oração do Pai Nosso como modelo. 3. Tipos de oração. 4. Onde devemos orar? 5. Quando devemos orar? 6. Quanto tempo devemos orar? 7. Orações não respondidas. 5 razões bíblicas. 1. O que é oração? A oração é mais do que um simples pedido. É um ato de fé, humildade e entrega. Na Bíblia, ela é descrita como uma forma de adoração, João 4, 23 a 24, um meio de buscar a vontade de Deus, Mateus 26, 39, e uma turbina poderosa para transformar vidas, Tiago 5,16. Ela é um pilar fundamental da fé cristã e de muitas outras religiões, servindo como um canal de comunicação entre o homem e o sagrado. A oração do Pai Nosso, um modelo. Em determinado momento, os discípulos de Jesus pediram: "Mestre, ensina-nos a orar." Assim como os demais judeus, eles sabiam orar, mas perceberam que havia algo diferente na maneira como ele fazia. Jesus ensinou aos discípulos a orar com o Pai Nosso, uma oração que abrange adoração, súplica, perdão e submissão à vontade de Deus. Vamos analisá-la em partes. A. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Adoração e reconhecimento da santidade de Deus. Antes de pedir, devemos exaltar quem Ele é. B. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Submissão ao governo divino. Orar para que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. C. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Petição e dependência de Deus. Pedir o necessário confiando no sustentar diário. D. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Confissão e perdão. Reconhecer nossos erros e liberar perdão aos outros. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Proteção e livramento. Pedir força contra as tentações e o mal. F. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encerramento com louvor. Reafirmar a soberania de Deus. Essa estrutura nos ensina a equilibrar adoração, petição e entrega. 3. Tipos de oração. A Bíblia apresenta diferentes formas de oração, cada uma com um propósito específico. A. Oração de adoração. Objetivo: glorificar a Deus. Exemplo: Senhor, Tu és digno de todo louvor. Grande é o Teu amor e infinita a Tua misericórdia. B. Oração de súplica. Pedidos pessoais. Objetivo: apresentar necessidades a Deus. Exemplo: Deus, cura minha enfermidade e me dá força para superar esta dificuldade. C. Oração de intercessão. Por outros. Objetivo: orar por outras pessoas. Exemplo: Senhor, abençoa a minha família, proteja os missionários e conceda paz à nossa nação. D. Oração de ação de graças. Objetivo: agradecer pelas bênçãos. Exemplo: obrigado, Deus,
pela vida, saúde e provisão em minha casa. E. Oração de confissão. Objetivo: reconhecer pecados e buscar perdão. Exemplo: Pai, peço perdão por minhas falhas, purifica meu coração e me ajude a mudar. 4. Onde devemos orar? Deus ouve a oração em qualquer lugar, mas a Bíblia destaca alguns ambientes especiais. A. No seu quarto, lugar secreto. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai em secreto. Mateus 6:6. A intimidade com Deus muitas vezes acontece na solidão. B. Na igreja, comunidade. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. A oração coletiva tem poder especial. Atos 12, 5-12. C. Ao ar livre. Natureza. Jesus orou no Monte dos Oliveiros. Lucas 22, 39-41. Lugares tranquilos ajudam na concentração. D. Em todo lugar. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. 1 Timóteo 2:8. No trabalho, no trânsito, em casa, Deus está sempre atento. 5. Quando devemos orar? A Bíblia nos exorta a orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, indicando que a oração deve ser uma prática constante, não restrita a momentos específicos. No entanto, há situações em que a oração se torna ainda mais necessária. A. Pela manhã, consagração do dia. De manhã, ouves a minha voz, ó Senhor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5:3. Começar o dia com oração traz direção e proteção. B. Antes das decisões importantes. Jesus passou a noite em oração antes de escolher os 12 discípulos. Lucas 6:12-13. Orar antes de grandes escolhas evita erros. C. Em momentos de aflição. Está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago 5:13. A oração traz paz em meio às crises. Filipenses 4:6-7. D. Antes das refeições. Gratidão. Jesus deu graças antes de multiplicar os pães. Mateus 14:19. Agradecer a Deus pelo alimento é um ato de reconhecimento. E. Ao dormir, entrega e descanso. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Orar antes de dormir ajuda a liberar ansiedades. 6. Quanto tempo devemos orar? Não há um tempo exato, mas a Bíblia mostra exemplos de diferentes durações. A. Orações breves, súplicas imediatas. Senhor, salva-nos, perecemos. Mateus 8:25. Uma oração rápida, mas poderosa. B. Longos períodos de oração, vigílias. Jesus orou a noite toda antes de escolher os 12 discípulos. Lucas 6:12. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6:10. C. Jejum e oração, dedicação intensa. Esta casta de demônios não sai senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17:21. Momentos de maior busca espiritual exigem mais tempo. 7. Orações não respondidas. 5 razões bíblicas. Muitos se perguntam, por que Deus não respondeu minha oração? A Bíblia apresenta algumas razões. 1. Motivação errada. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Tiago 4:3. Se pedimos apenas para nosso prazer egoísta, Deus não atende. 2. Falta de fé. Peça com fé, não duvidando. Tiago 1:6. A dúvida impede a concretização da bênção. Mateus 21:21. 3. Pecado não confessado. Se eu guardar iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66:1-8. O arrependimento sincero abre caminho para a resposta. 4. Tempo de Deus. O não ou espere. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55:8.
Às vezes o silêncio de Deus é um não amoroso ou um espere, há algo melhor. 5. Provação e crescimento. Aflições produzem perseverança. Romanos 5, 3-5. Deus permite dificuldades para nos fortalecer. Exemplos bíblicos. Paulo e o espinho na carne. 2 Coríntios 12, 7-9. A minha graça te basta. Jesus no Getsemane. Mateus 26, 39. Não, para cumprir o plano maior. Conclusão. A oração é um diálogo vital com Deus, que deve ser praticado em todo tempo, em todo lugar e com perseverança. Mesmo quando as respostas não vêm como esperamos, devemos confiar que Deus sabe o que é melhor. Romanos 8, 28. Não desista de orar. Como disse Charles Spurgeon,